Boa tarde, XP. Hoje é quarta-feira, 18 de março de 2015 e está no ar mais um XP Rural. Pessoal, começando aqui mais um XP Rural, como sempre aqui vamos falar um pouco sobre as nossas commodities aqui dentro da BMF. Primeiramente, dando boa tarde aqui para o Rodrigues e para o Maurício. Boa tarde, pessoal. Fala aí, irmão. Boa tarde, pessoal. Tarde. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigues. Então vamos lá, pessoal, fazer um giro aqui, discutir um pouco sobre fundamentos e análise técnica também aqui sobre a BMF, a nossa parte agro. Vou começar aqui, como sempre, pelo milho. Pessoal, alguma informação sobre o milho? Eu trouxe aqui também algumas informações sobre exportação. Pelo lado da oferta, vocês viram algum movimento aí, avanço das colheitas? Há muitas notícias no mercado sobre avanço das colheitas aqui em São Paulo, Paraná, também no Centro-Oeste. Alguma informação sobre isso? Então, hoje eu falei com o pessoal no Paraná e o pessoal disse que a oferta lá existe, porém o produtor está segurando o máximo que pode. Então está vendendo a conta-gotas, está preferindo vender a soja aí, ao invés do milho, que a soja está pagando melhor. E o produtor está disponibilizando aos poucos aí o milho, tá? Agora, o que a gente percebe é que com a paralisação total das exportações, pode ser que esse milho comece a ter uma entrada maior, assim, uma coisa que flua mais, entendeu? Esse movimento de indo soja e ficando milho seria, aproveitando esse dólar, você acaba exportando sua soja e segurando o milho, pois você vê esse preço melhor para a soja, esse dólar sempre valorizando, então você tenta desovar sua soja e segurar seu milho dentro da fazenda? Então, o Porto agora não tem mais nada, não tem mais nenhuma operação com milho, então está totalmente voltado para a soja. Então são 4 meses aí, 5 meses do ano, que fica totalmente focado na soja, tentando mandar exportar aí a soja que foi produzida aí no Paraná, no Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste, entendeu? Então podemos ter um volume de milho sendo ofertado maior agora para abril e maio. A tendência é que agora, março e abril, isso aí ocorra, entendeu? Que o milho comece a ser disponibilizado aí com ofertas maiores, com lotes maiores, e isso aí traga um pouco mais de volume, né, de mais liquidez, aí, fluidez aí no mercado spot. E na relação da demanda interna, viram algo? Demanda interna continua tendo um problema aí, a indústria não consegue repassar o preço da matéria-prima para o seu produto final. Viram algum movimento? A demanda interna deu uma desaquecida ou deu uma melhorada? Bom, o que a gente ouve aí do pessoal aí que trabalha com milho aí como um insumo é que realmente está difícil de repassar os preços aí para o consumidor final, né, do produto já com valor agregado. E como a gente sabe, né, a economia do país vem passando por um momento bem difícil, tem inflação em outros produtos, então está consumindo aí o poder de compra do consumidor, está tirando o poder de compra do consumidor. Então realmente como a gente vai focar agora no mercado interno, o milho, então a gente vê o mercado aí não tem muita solução, entendeu? Não vai ter muito para onde subir, porque não vai ter onde vender esse milho. Então, ou o produtor vai guardar esse milho aí, sabe-se lá até quando, até onde ele conseguir, né? Porque ele está capitalizado, isso aí é fato. Então, a dúvida é essa, né? O quanto que vai entrar de volume de milho, se vai entrar muito, se vai entrar pouco. Mas querendo ou não, essa falta de demanda interna seria uma barreira para aumentos aí na cotação do milho aqui na BMF, né? Sim, a gente acredita que sim. E somado a isso, a oferta de safra, né? Começa a entrar agora e o mercado começa a ficar mais ofertado, é o que a gente está vendo. Acabou de passar março, o indicador começou a ceder um pouco, pouca coisa, mas o que o pessoal tem que lembrar é a distância do indicador agora para o vencimento do próximo contrato, né? Exatamente. Então a gente está com o indicador de 29,60, mas com uma distância para o mercado, para o vencimento do vencimento do milho maio muito grande, né? Então existe um tempo muito grande para entrar esse produto no mercado, para dar uma pressão e para o indicador começar a acompanhar umas baixas mais fortes. Como a gente olhou, a gente fez aquele relatório, acho que umas 2 semanas, que nos últimos 5 anos o indicador em março e abril ele cai, entendeu? Especificamente esses 2 meses. Pelo aumento de oferta, colheita aí. Exatamente. Progresso. Progresso de colheita, mercado interno, entendeu? Tem que puramente mercado interno, então nos últimos 5 anos isso aí ocorreu. Até não quer dizer que é obrigatório que vá ocorrer, entendeu? Mas acho isso que é um até indicativo. Cabe colocar que o dólar semana passada subiu bem, só que o indicador do milho continua naquela faixa patamar de 29,60, 29,65, deu uma pequena variação
Então, querendo ou não, o milho aqui dentro está numa barreira ali nesse 29,70 que nem com o dólar para cima conseguiu levar os indicadores para cima, né? Mas o dólar agora, como a gente vai estar falando de exportação, não influencia em nada, né? Influencia em nada. O dólar vai influenciar lá na frente, em setembro, que tem uma paridade um pouco maior com o mercado internacional. Agora, o milho maio é mercado interno, né? A entrada de safra é totalmente diferente. Como você viu, como foi as exportações? Até comentar, as exportações, pessoal, eu tenho aqui, o acumulado agora agora para março foi 345,3, uma queda de 35,41% olhando ano passado, ou seja, agora é tempo de reduzir o milho e até falando já da soja, um aumento de 384%, ou seja, você está parando de exportar milho e agora a janela inteira é de soja. Então. Com esse dólar não tem como o produtor pensar em diferente, ele vai entregar a soja, ele vai aproveitar esse dólar mais alto, essa valorização para fazer caixa com a soja. E é um momento de exportação, como o Maurício acabou de falar, é a rotina de entrega de soja agora no porto, então todo ano isso acontece, é igualzinho. O movimento padrão para a soja agora, então o milho fica meio largado mesmo. Agora a gente tem que esperar e ver quanto esse milho no mercado interno vai ceder, que a gente já começa a ver que os compradores começam a recuar o bid, e aí o indicador começa a sofrer. Uhum. Então isso é um movimento que geralmente, como o Maurício falou, sazonalmente isso acontece. Nos últimos 5 anos isso veio acontecendo e esse ano a probabilidade de acontecer é grande também. Então a perspectiva para maio aí é de queda no milho, né? Sim, tanto que nós fizemos aquele put spread, né, para maio, imaginando que é esse movimento e é o que está por vir agora, pessoal. Agora esse é o movimento do milho daqui para frente. E segundo semestre, podemos ter alguma previsão já do segundo semestre? Como ficará a safrinha? Como ficará esse milho setembro? Então, você vê que o milho lá fora vem buscando novas mínimas, dia após dia ele vem buscando novas mínimas, então é como a gente estava falando, o milho setembro ele é totalmente correlacionado com o mercado internacional e totalmente correlacionado com o dólar. Depende muito do dólar. Se o dólar manter esses patamares bem altos, o mercado fica difícil de ceder. Mas se o dólar recuar junto com essa queda do mercado de Chicago, o milho de setembro pode recuar também. Só lembrando que segundo semestre a exportação seria de milho, né? A safra inteira ela é exportada, como assim? Primeiro semestre soja e segundo semestre milho. Fica um pouco difícil a gente antecipar tanto, porque ainda a gente tem o plantio ainda pela frente, podemos ter problemas com seca, problema com frio, entendeu? Então fica um pouco difícil. Isso aí pode mudar completamente o cenário, né? Pode vir um problema até lá fora, Estados Unidos também. Também Estados Unidos, a gente está entrando no Eder Market, eles já estão começando a olhar para começar a plantar, entendeu? Então, realmente, agora é um período bem sensível, a volatilidade geralmente sobe nesses meses aí daqui para frente, né? Mas fica um pouco difícil de fazer a leitura aí de como que vai ficar o preço. Porém, como a gente sabe, o milho tem uma oferta global muito boa, né? Mesmo que se o dólar se fortalecer ainda mais nos Estados Unidos, é pressão no milho lá fora, que pode pressionar aqui também. E se aqui o dólar continuar muito firme, eu acho que alguma transferência para o preço do milho deve ocorrer, mas não tanto, porque o mercado é estocado, tem estoque. Então, a gente não está falando no mercado com quebra, né? A menos que venha uma seca, né? Alguma coisa assim. Só fazer essa relação clima e tempo do ativo, né? Nós já é uma seca nos Estados Unidos em 2012 e o milho aqui sai do patamar de 20 foi até a 32,50, até 33 mais ou menos aqui na BMF, né? Tem muitos fatores, como o Maurício falou, tem o próprio fator do gás de xisto nos Estados Unidos. Tem o petróleo, exatamente. O petróleo caiu muito, a utilização de etanol de milho lá fora deu uma caída, então esse movimento todo mudou um pouco o cenário do mercado de milho. A gente já vem numa safra muito estocada americana e ainda com uma utilização menor, isso gera um estoque ainda maior para o mundo, assim, na verdade. O meu palpite seria que a gente não vai ter nenhuma surpresa aí, por exemplo, high lead alta. Se por um acaso o mercado ocorrer tudo dentro da normalidade, acredito que não tenha motivos aí pra gente ter um rally de alta, entendeu? Vai ser um ano tranquilo. Então, pessoal, fica aí nosso view todo para o milho, todos os pontos fundamentalistas. Vamos passar até aqui pro gráfico, vamos conversar um pouco sobre esse gráfico. Aí, como eu quero mostrar primeiramente aqui, esse é o gráfico do milho maio, ok? É o CCM K15. Nós temos agora um cenário mais de baixa pro ativo, tá? Esse número aqui, 28,70, é um número muito importante. Lembramos a todos que nós fizemos uma venda no dia de ontem,
mas eu acho que um número muito importante para ficarmos atentos seria esse 28,63 aqui embaixo. Eu acho que na minha visão, perder essa região aqui seria muito importante, poderia nos mostrar um outro cenário. Vou até aqui passar para aqui pro CCM Cifrão, que está até colocando o CCMK, por ser mais o de ativo, né, o mais ativo dentro da BMF. E essa região aqui, 28,63, é um ponto muito importante para nós. Acho que é bom ficar atento a esse ponto, porque eu acho que perdendo esse ponto, o mercado vai começar a nos mostrar uma outra cara. O cenário, essa semana, até ontem mais ou menos, foi um pouco de indefinição, subia, caía, porém acho que perder esse 28,63, o gráfico já nos mostra um outro cenário, um possível cenário para os próximos meses. Lembrando que o vencimento do contrato CCMK15 é no 15º dia do mês de maio, ok? Então, não tem aqui, mas acho que 15 de maio, se cair dia de semana, aí fazemos uma média dos 3 últimos pregões para poder achar a média de vencimento do contrato. Também cabe lembrar a todos, volta para mim, por favor. Cabe lembrar a todos também que o milho, pessoal, é vencimento financeiro, ou seja, se você for até o vencimento com um contrato, não há liquidação física, como, por exemplo, existe no café. Então, nós conseguimos levar o contrato até o vencimento. Comentar agora um pouco sobre o café aqui com o Maurício. O mercado parece ter dado uma animada lá em Nova York. Esse 140, pelo graficamente, nos mostra uma mudança de tendência, uma mudança do cenário. Alguma notícia nesse café nova, Maurício? Então, a gente sofreu uma grande pressão aí nas cotações por conta do fortalecimento do dólar lá fora, nos Estados Unidos, e aqui dentro no Brasil, né? Os dois mercados simultaneamente. Lá fora o mercado caiu porque vê o estoque de passagem confortável. O Brasil, esse ano aí, as estimativas de quebra foram sendo revisadas e diminuídas, trouxe mais tranquilidade ainda aí para os consumidores. No Brasil, na sexta-feira, teve o relatório dos commitments, que mostrou que entrou muita venda por parte dos especuladores ali nos níveis de 1,30, que já é um nível relativamente baixo. E aí na segunda-feira, logo cedo, o mercado já abriu com um gap de alta. Então o que o pessoal percebeu? Que tinha bastante gente vendendo café nesses níveis aqui de 1,30, que já é um nível baixo, visto aí as incertezas que ainda existem. E o pessoal do comércio, né, os comerciais, reduzindo muito posição vendida e colocando posição na compra, aumentando posição comprada e reduzindo posição vendida. Então acho que eles fizeram essa leitura, falaram, não, tem muita gente aumentando a alavancagem em níveis que não vale a pena. Que não deveriam estar, entendeu? Devido ao risco-retorno. E aí já na segunda houve aí uma movimentação grande aí para fazer um ajuste dessas posições, teve stop, o mercado subiu bastante. E na própria segunda saiu o relatório de café verde lá dos Estados Unidos. Exatamente, até comentar. Primeiro eu quero comentar um pouco antes. A Procafé colocou entre 40 e 43 milhões de sacas de café. Você acredita que esse seja um número plausível? Você acredita que pode vir mais quebra disso? Ou porque a Conab colocou 47, ou o Procafé fala em 40, 43? Você acha que, na realidade, o físico estaria descolado do mercado financeiro? Você acha que essa quebra seria um fator decisivo para esse café voltar a subir? Eu não tenho muita propriedade para falar em tamanho de safra, ou quanto vai quebrar ou não. Eu sei que esse número do Procafé não é um driver de mercado. O número sai, não acontece nada, o mercado não sobe, não desce. Realmente é uma informação que as pessoas leem e tal, mas não dá nenhum resultado, assim, digamos. A mesma coisa da Conab e do IBGE. Não é um número que o pessoal lá de fora olha, entendeu? Eles olham mais o número aí das trades, o pessoal que acompanha já há muitos e muitos anos o mercado. Esses sim são os números. E o pessoal trabalha aí perto de 50 milhões, entendeu? Entendi. Então não é um número tão ruim. Se não tivesse problema nenhum, a gente estaria falando aí numa safra de 60 milhões, entendeu? E que seria uma safra que iria aumentar estoques. E dessa vez vai haver a redução, mas a redução pequena. Então, por isso a pressão toda que a gente tem visto aí. Ontem foi reportado os estoques verdes nos Estados Unidos de café verde caíram para 156.448 sacas. Essa redução de estoque pode fazer com que o mercado ande um pouco mais, ou aí o pessoal olhando, bom,
os estoques estão diminuindo, então há necessidade de compras futuras. Então, sazonalmente, Caio, há essa redução nessa época, entendeu? Então, os 3 primeiros meses do ano são meses aí que consomem café e depois eles começam a comprar mais e aí torna a aumentar. Na minha expectativa, pelos diferenciais de base aí do Vietnã e do Brasil, que os preços estão firmes na origem, eu acho que vai ter pouca reposição e eles vão continuar consumindo estoque. Então eu acho que ainda a gente pode ter mais aí 1 ou 2 meses mostrando redução de estoque. Mas olhando por outro lado, o estoque em si não é pequeno, entendeu? Até 4 milhões de sacas é um número que eles não ficam estressados, que eles não ficam perturbados. Ah não, tem muito pouco café, vamos sair tomando, comprando mais, não sei o quê. Então, assim, eu vejo o mercado bem acomodado, sinceramente. Eu acho que vai olhar muito mais para moeda, para algum, sei lá, para alguma outra coisa diferente aí, ou até o frio que a gente pode começar a ter mais para frente, né, do que qualquer outra coisa. Porque eu acho que para a parte do balanço aí do supply e demand, né, da oferta e da demanda, vai continuar tranquilo, não vai ter muita mudança. Até colocando aqui, pessoal, o número de exportações de café. As exportações de café aumentaram agora em fevereiro, mas também fica o questionamento. O Brasil hoje representa 47% da exportação mundial de café, isso é importado pela OIC. Você acredita que esse número pode aumentar, esse número tende a diminuir com essa possível quebra brasileira? Tem alguma expectativa nesse aumento de exportação do café, dado uma vez que o dólar chegou ao patamar de quase 3,24? Bom, a gente exporta basicamente a variedade arábica, né? O robusta que a gente produz, que é grande, fica praticamente todo no mercado interno. E quem exporta o robusta lá fora é o Vietnã. Eu acredito que o robusta vai ganhar espaço em relação ao arábica aí, por ser um produto mais barato e um produto que antes não tinha muita aceitação e por um acaso agora eles estão fazendo alguns blends que está tendo aceitação, então o pessoal está tomando mais. A área que está expandindo o consumo, que seria os países aí emergentes, também aceitam tomar um café com mais robusto, entendeu? Então na minha cabeça eu acho que haveria uma ampliação de exportações de outros países ao invés do nosso, entendeu? Uma vez também que se pensar a renda global está menor, então há a tendência das pessoas procurarem mesmo sendo um café de pior qualidade, sendo um café mais barato, né? Exatamente. Um exemplo que eu posso dar é a Nespresso, que faz aqueles cafés finíssimos, caríssimos, que no blend tem bastante robusta, a pessoa toma, acha maravilhoso e não sabe que está tomando um monte de robusta, né? Que é o café que não tem um aroma, né? Ele é o café que é usado só para dar corpo, entendeu? No blend. Então, eu acho que a tendência ainda deve continuar nesse sentido, a menos que o preço fique inviável, entendeu? Sim. Aí eles fazem a mudança novamente e voltam para o arábica, entendeu? Entendi. Pessoal, vamos dar uma olhada até aqui no gráfico do café. Pegando aqui. ICF, cifrão. Isso aqui, pessoal, acho bem legal comentar primeiramente, esse aqui é o gráfico mensal do café. Percebam que o ativo encontra-se em suporte, fazendo um martelo em fundo de canal e suporte, ou seja, isso seria um primeiro sinal de uma possível mudança, uma reversão de cenário, né? Olhando até o intraday, podemos ter que seria o 140 lá em Nova York, essa faixa de 178 aqui pode ser que o cenário mude para nós. Na minha visão, podemos ter uma nova tendência no café. Lembramos que nós temos um gap aqui na faixa de 210 mais ou menos, então superação de 140 lá fora ou 178 aqui dentro da BMF, nós podemos ter aí um cenário mais positivo, proativo. Até lembrando aqui, tivemos um cruzamento de médias móveis aqui embaixo na faixa de 169. Então vamos ficar atentos lá fora em Nova York, principalmente para poder pegar algo dentro desse café. Por enquanto, operações de day trade, vamos tentar ali $3, nada muito de position, apenas trades curtos. Bom, falando por último aqui sobre o boi gordo, conversar um pouco aqui com o Rodrigues, com o Maurício. Rodrigues, algo nesse lado do boi gordo? Demanda continua ruim, oferta restrita, alguma mudança? Não, o mercado está na mesma toada, não tem oferta, o frigorífico sofre bastante com isso. Ontem eu fui almoçar com o pessoal de frigorífico, eles continuam reclamando sobre a oferta. A demanda realmente está ruim,
só que já começam a aparecer novos exportadores. Os exportadores estavam fora, na verdade. A Rússia está voltando, está começando com um apetite um pouco maior do que estavam anteriormente, mesmo porque a sazonalidade dela é ficar fora das compras no final do ano. Então ela está voltando, com esse dólar tá sendo favorável para a gente, só que o mercado interno não está ajudando. Por que o mercado interno está se mantendo firme? Porque tem pouca oferta. Está batendo pouco, tem pouca carne disponível. E assim o mercado continua nessa firmeza. A gente vê o patamar de São Paulo de 9,20, 9,40 no boi superou casado. R$9, continuou sempre ali acima de R$9, que era uma barreira até mês passado. Sim. Aí no boi casado. Agora continua, acho que foi, se não me engano, foi 9,10, ficou 9,10, 9,7. Você acredita que o drive do mercado agora seja oferta curta, mas nós temos uma nova surpresa que seria uma possível melhora da demanda externa? Então, a gente tem uma demanda melhor externa para vir, mas não aconteceu ainda. Os dados de exportações desse mês estão fracos ainda em relação ao ano passado. Em relação ao mês passado não dá, porque o mês passado foi muito ruim também. Mas assim, em relação ao ano passado a gente está muito fraco. A tendência é melhorar. Só que enquanto não melhora, a gente tem uma oferta disponível no mercado interno de carne, mesmo assim pequena, porque está batendo pouco, mas que se a exportação não aumentar, esse volume que seria destinado à exportação entra no mercado interno e acaba derrubando, entendeu? Mas o frigorífico hoje, ele abate pouco, vende pouco, ele está girando em nível menor, na verdade. Sim. Ele está girando menor e isso está fazendo com que os preços fiquem firmes. Se a gente tiver, por um lado, uma demanda um pouco mais forte, com uma oferta de gado menor, nós vamos ver o patamar de preço subir. Só que o que acontece? Agora nós estamos chegando próximo a maio, onde naturalmente existe uma oferta um pouco maior. Naturalmente, não sei se vai existir, mas se a gente tiver um movimento de melhora de exportação e melhora de oferta, o frigorífico não vai deixar o mercado ceder, ele vai acompanhar esse movimento, porque ele vai querer abater, ele vai querer fazer a planta dele girar. Ele não quer que a planta dele fique parada, ele quer girar. Então se ele estiver girando com resultado, ele vai buscar mais boi, vai abater esse boi para exportação. Agora, se nós tivermos uma oferta maior de boi com uma exportação do jeito que está vindo desde o primeiro mês de janeiro, aí a gente vai ter uma queda no preço da carne. Eu tenho aqui até alguns dados de exportação. A exportação até agora foi 38,9, um acumulado de 80,4. Um aumento de 5,84. Um aumento tímido, querendo ou não. Bem tímido, porque o mês passado foi muito ruim. Foi muito ruim. Qual a sua expectativa daqui para frente? Você acredita que no segundo semestre poderá melhorar os preços? Ou chegamos num patamar de preço, querendo ou não, esse preço é muito alto, comparado ao ano passado, nós estamos falando de preço de entre safra de 2014 na safra de 2015. Você acredita que o mercado tem a fôlego ainda para subir? Ou ali o pecuarista, olhando esse cenário, o frigorífico também não vai conseguir tanta margem para subir esses preços? Eu acho que a gente está chegando no teto já, tanto que nós fizemos em fevereiro o call spread 50 a 55, achando, e eu falando aqui, 57 é o máximo, 160 é o máximo, e ainda eu mantenho esses patamares. Eu não acho que porque o mercado agora, nesse atual nível, buscou rapidamente os targets nossos, ele vai continuar subindo. Eu acho que agora ele encontrou um patamar de preço onde o frigorífico não tem fôlego para fazer mais. Então, assim, eu acho que 160 é um patamar muito razoável para o mercado esse ano. Então, assim, nós podemos ter uma realização no curto prazo, no médio e curto prazo, em função de uma oferta de boi maior, mas também a recuperação ela não vai ultrapassar muito mais do que 160. Queria que você comentasse, ontem saiu uma informação da Socom reportando um aumento, possivelmente, de 7,65% no confinamento. Você acredita nesse aumento no confinamento? Uma vez que o boi magro está caro, a reposição está muito cara, você acredita ainda que há espaço para aumento no confinamento? Eu acho muito cedo para falar. A gente está em março. Normalmente o confinador ele vai começar a pegar esse boi para confinamento no segundo semestre em maio, junho. Junho seria o top de compra para confinamento mesmo. Eu acho um pouco cedo para falar. Não sei como que está essa movimentação. O que eu acompanho com os produtores, com os confinadores, é que está difícil de você encontrar reposição, que o que pouco ele compra nos níveis muito caros. Então, assim, logicamente, está colocando esse patamar de preço em cima da valorização do arroba no mercado futuro. É lógico que o produtor olha que hora fica empolgado, mas eu não sei se isso vai se concretizar. Então, pessoal, fica aí nosso view nas todas as commodities, vamos ver os próximos capítulos. Bom, pessoal, por hoje é só. Queria agradecer muito a presença do Maurício, do Fernando, muito obrigado. Obrigado. Queria agradecer também a sua presença e já os convido para o nosso próximo
XP Rural. Tenha uma boa tarde. Boa tarde.